Podcast Conta Mais, o podcast da Arquivo Contabilidade. E hoje não é só mais um podcast. É o podcast que comemora 40 anos de Arquivo Contabilidade. Essa instituição que permite que a gente leve esse conteúdo tão importante para o espectador. E eu não poderia estar recebendo uma presença mais ilustre e importante para essa instituição. Hoje aqui comigo, a pessoa que é meu professor, minha inspiração, meu herói, meu pai, Heraldo Rodrigues, o fundador da Arquivo Contabilidade. Tudo bem, pai? Tudo bem. Obrigado, Fernando, pelo convite. É um momento que eu fico até nervoso, mas muito orgulhoso por estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite. 40 anos de arquivo, 40 anos de uma empresa, ela tem uma história extensa aí. Né? Até mesmo porque a Arquivo foi aquela empresa muito orgânica, né? Que no início dela eu tinha aí 3 atividades praticamente no paralelo. Eu fazia, aliás, até mais, mas eu fazia na época, quando eu abri Arquivo, constituí Arquivo, eu fazia engenharia na Universidade Federal, eu dava aula no Senac, e tinha Arquivo. Então, começa a história da Arquivo aí. E Arquivo, na época, foi aí um sonho, né? Um desejo muito grande de ter uma empresa. Então, inicialmente, esse sonho que hoje, essa empresa fantástica que é Arquivo, ela começou com esse fomento de um assalariado que levava o dinheiro para prosseguir com o seu negócio. Então, esse sonho, claro que o sonho, ele tem que se realizar, porque uma empresa, se não tem os resultados, ela tem uma vida muito curta. Né? Nós temos aí, com certeza, indicadores, que nós vamos no meio aí dessa conversa, colocar aí indicadores que hoje, por exemplo, não é fácil uma empresa chegar aí os 40 anos de atividade, né? Hoje representa, não sei se tu sabe, possivelmente sim, que 30 anos é abaixo de 5% das empresas que elas chegam aí aos 30 anos, né? Uma mortalidade absurda. No primeiro ano, imagina-se que 25% desaparece no primeiro ano. Sabia disso? A gente teve um podcast aqui que a gente falou sobre a dificuldade da sucessão das empresas, não só dentro da família, mas também na sucessão familiar. E além dessa questão temporal, as empresas elas tendem a apresentar uma fragilidade gigantesca à transição de gestão. Né? Então, tanto do aspecto temporal, o início de uma empresa no nosso país é extremamente complicada, mas também a transição entre gerações ou entre sucessores é extremamente crítico, um momento extremamente crítico. Então, ver uma empresa com 40 anos, que começou com um sonho, um exercício de um profissional autônomo, é um verdadeiro legado para o Brasil. Então, colocando mais esses números aí, no segundo ano, praticamente desaparece 43% dessas empresas que se constituem. Né? E a gente verifica que ainda tem uma dificuldade muito grande no microempreendedor, porque ele, além de tudo, é aquele indivíduo que não tem recurso e não tem praticamente a capacitação para prosseguir no seu negócio. Então aí descamba muito mais a mortalidade. Em seguida vem as microempresas e as empresas de pequeno porte. E aí se segura muito mais aquelas empresas que são médias empresas e grande empresa, que fica aí num percentual bem além, bem aquém, aliás, dessa mortalidade das outras. Então, quando existe uma maturação dessas empresas, elas podem aí chegar aí uma vida mais longa, como é o caso que foi e está sendo da Arquivo. Importante também, e quando coloca aí da sucessão, e Arquivo teve
uma sorte, eu posso dizer, muito grande, que ela está tendo uma sucessão leve com a figura, né, a tua figura lá dentro. Não precisou viajar para a Europa para fazer aí esse estudo de sucessão. Não, fez dentro da empresa. Eu acho que uma coisa mais raiz, né, que foi ali dentro, passar pelos departamentos, conhecer muito bem, acho que foi muito importante. E arquivo sempre teve uma cultura de aceitação das mudanças. Acho muito importante as empresas aceitarem as mudanças de mercado, as mudanças tecnológicas. Arquivo sempre esteve atento a isso, né? Nunca esqueceu dessas inovações. E agora muito mais com você. Então, acho que nós temos aí um formato que é ideal até mesmo para exemplo dessas empresas que estão vindo aí e que precisam aí de um formato aí de sucessão, né? Dentro da própria empresa, acho que é o ambiente ideal para fazer esse trabalho. Perfeito. A gente conversou bastante aqui sobre um tema de sucessão, né? Não é o tema de hoje, mas eu acho que vale muito, é muito válido para a nossa conversa de hoje. A gente realmente falava que a sucessão ela tem que ser vista como um processo, né? E não como um evento. Acho que um dos grandes erros nas famílias ou nas empresas que transferem a gestão para um grupo ou para um administrador é encarar aquilo como um evento, né? Como se fosse uma sucessão fosse um causa-mortes, um espólio. E não, a sucessão é um processo que tem que começar com uma adaptação de quem vem, uma aceitação de quem vai, um auxílio, um suporte para que haja um treinamento adequado, para que a empresa entenda que esse agente novo que vem com ideias novas, que vem com um jeito próprio, vai tentar fazer o seu melhor para aquela instituição, mas que ele também possa absorver aquilo que a instituição era, né? Porque senão é uma nova instituição, ela não é a continuação daquilo que existia. Então é muito importante que seja um processo. E 40 anos de empresa, 40 anos de história, não é pouca coisa, né? A gente está aí num momento em que a gente está percebendo uma evolução exponencial da humanidade, da tecnologia, das profissões, dos negócios, da forma como as coisas são feitas. E para mim parece inconcebível hoje a realização de uma contabilidade em que se tenha que fazer lançamento de notas fiscais, em que se tenha que calcular uma folha de pagamento à mão, mas não há muito tempo isso era a realidade aplicável a toda a contabilidade, né? Então a gente está falando de uma empresa de 1983, sequer a gente tinha sistemas informatizados para execução dessa atividade, da nossa profissão. Então eu quero te perguntar isso agora. Em 83, quando foi iniciado 26 anos tu tinhas 26 anos, né? E a contabilidade era muito diferente. Como é que era essa rotina de fazer contabilidade sem um sistema informatizado? Tinha que sair coletando documentação na rua, tinha que fazer numa máquina de escrever, tinha muitos atrasos, era muito trabalhoso, ficava até tarde realizando essas atividades. Como é que era essa realidade nessa época, no início da Arquivo Contabilidade? Então, isso a partir de um ponto de vista, né? O ponto de vista hoje Sim. seria terrível, né? Não tem como tu ter um escritório no modelo, nos dias de hoje, nos dias atuais de hoje, esse modelo de 1983. Sim. Não tem. Mas na época era muito normal, né? Tu tinha praticamente a tecnologia era a máquina de escrever. Olha bem, era a máquina de escrever. Tu coletava os dados, não tinha celular, tu tinha que ter o telefone de linha normal, tu
Basicamente, tu tinha esse contato com o cliente pela via telefone normal, tu coletava os dados, ia o motoboy pegar as notas fiscais, nós ia transcrever as notas fiscais num livro que se chamava livro de entrada, livro de saída, livro de apuração do CMS, livro de apuração do IPI, transcrevia notinha por notinha, item por número da nota, emitente, valor contábil, base de cálculo. Era assim um evento para fazer isso, né? Apurava os impostos, passava para a apuração do ICMS, do IPI, datilografava as guias, encaminhava a guia para o cliente. O cliente teria que ir no banco fazer esses pagamentos através do banco. Então, quer dizer, hoje é inconcebível tu imaginar num modelo desse, né? Mas, assim, é importante que a Arquivo, ela sempre teve no DNA dela essa ideia da evolução tecnológica. Sempre foi um dos primeiros, né? Nós sempre, a Arquivo sempre, a primeira basicamente de adquirir o computador aqui na Grande Florianópolis, depois veio a ISO, nós fomos um dos primeiros no Brasil, se não o primeiro a ter a certificação, e hoje eu tenho muito orgulho, hoje, não sei se tem aí no mercado do sul do Brasil um escritório, uma empresa que hoje nós podemos dizer que a contabilidade é um acessório, porque nós temos muito mais do que isso, nós temos uma empresa fortemente tecnológica, né? Com fomentos, disponibilização de verbas exatamente para esses estudos tecnológicos. Perfeito. Né? E tu sabe muito bem, sabe até o que a gente está falando. Sim. Eu sempre te vi como um cara vanguardista nessa parte de inovação tecnológica, de processo contábil. Eu sempre percebi que Arquivo tinha alguns diferenciais em relação ao mercado, né? Ao que a gente via no modelo padrão de contabilidade. Essa inquietação era uma inquietação tua de querer fazer diferente? Era uma vontade de reduzir custos? Ou era uma vontade de entregar mais e melhor? O porquê essa preocupação sempre com essa vanguarda, né? De ter o computador, de ter processos distintos, relações distintas com os funcionários, com os prestadores? Eu sempre tive muita vontade de ser o melhor no que eu faço e ser simples no que se faz, cortar caminho. Então sempre foi essa vontade de estar no topo, de ser o melhor. Esse sempre foi o foco também da Arquivo Contabilidade. Né? Vê que tem aí, nós temos basicamente uma preocupação gigantesca com as duas pontas. E tu sabe disso, que é com o nosso time. Nós trabalhamos muito, principalmente nos dias atuais, com o nosso time, o time que realmente pega junto, e eu acho que nós temos um time fantástico, né? Nós montamos lá uma equipe muito coesa, mas muito inteligente nessa área. E a preocupação lá no final da ponta que é o cliente. Nas duas aí, nós praticamente trabalhamos diariamente pelas necessidades. Qual é a necessidade desse time e qual é a necessidade do nosso cliente? Qual é a dor do nosso cliente? O que ele precisa? Né? E o restante, que não é menos importante, mas nós também trabalhamos muito. Por exemplo, a Arquivo teve sempre a preocupação de estar com o seu marketing alinhado, afinado. Desde os outdoor, da televisão, há 20 anos atrás, e agora fortemente e contigo, o marketing, que eu acredito que é um dos melhores na área de empresa contábil.
Então, nós temos essas preocupações de estar muito bem alinhado com o mercado. O que, que o nosso cliente deseja para isso? E, assim, tudo isso cria um desejo muito grande no cliente, né, de ele quer estar numa empresa confiável, tecnológica e que dê segurança para ele. E é isso que Arquivo tem hoje para oferecer para o nosso cliente. Perfeito. Pouquinho desses 40 anos de percepção do mercado contábil e do profissional contábil. Em 1983, quando foi fundada Arquivo, a gente tinha pouco mais de 6 anos da lei 6.404, a lei das sociedades anônimas, que foi um verdadeiro marco que converteu em regulamentação os princípios contábeis no Brasil, né? Então, a gente tinha uma escola e uma estrutura contábil que vinha numa transição da escola europeia para as adaptações dos Estados Unidos depois da crise de 29. Então, a gente tinha, pós 76, uma preocupação com preceitos e princípios contábeis que era praticamente aplicável só às sociedades anônimas, não? Que eram grandes corporações da época. E a contabilidade para pequenas e médias empresas, ela era puramente fiscal, né? Atender os requisitos do fisco, atender os requisitos da Receita Federal, atender os requisitos do erário, né? O município, o Estado, Previdência. E pós essa data, a contabilidade começou a cada vez receber uma carga de responsabilidade maior, um atendimento maior às necessidades do fisco, a imposição fiscal, uma necessidade de atualização. Em 2007, nós tivemos um marco extremamente relevante para a contabilidade no Brasil. A contabilidade, então, no Brasil, decidiu aderir aos princípios internacionais de contabilidade e a gente teve a cisão da contabilidade fiscal, das obrigações fiscais, e uma maior autonomia dos órgãos contábeis, técnicos de fato, em regulamentar a profissão. E antigamente o contador era chamado de guarda-livros, e hoje o contador tem muita autonomia e responsabilidade civil também. E eu percebo uma valorização do profissional desde que eu iniciei a profissão para os dias de hoje. Isso, de 40 anos para cá, o quão nítido é? Tu percebes que há uma diferença muito grande na valorização e na responsabilidade profissional contábil lá atrás, no início da carreira, para o exercício hoje? Tu percebes essa evolução do profissional contábil, de valorização, destaque no mercado? Eu entendo que o caminho é paralelo aí, porque sempre teve a necessidade, antigamente chamado guarda-livro, depois contador, o técnico, enfim. Mas assim, as necessidades, e às vezes não era detectado pelo contador, porque as necessidades sempre do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, ele era muito mais do que os registros. Ele era muito mais de gestão, e hoje tu sabe disso, né? O nosso cliente, muitas vezes, ele troca de contador porque ele acha que não, o trabalho que está sendo feito naquele escritório não está dentro do encontro que ele quer, porque ele não quer simplesmente os registros, os encaminhamentos dos documentos para os órgãos. Ele quer muito mais do que isso, ele quer gestão. E ele não tem esse conhecimento. E hoje o contador, esse profissional, ele não pode ser simplesmente um contador. Ele tem que ser um gestor, ele tem que entender o negócio de cada cliente desse. Ele precisa aprofundar, ele precisa estudar muito. Antigamente, tu estudava basicamente o que era de contabilidade. Hoje o contador não pode mais. Ele precisa ser um gestor, porque senão ele fica para trás. O teu trabalho hoje na Arquivo Contabilidade, tu sabe disso. Tu faz muito mais gestão do que simplesmente contabilidade. Tu tens a capacidade, nós temos a capacidade, nosso time tem capacidade de orientar o nosso cliente para ele gerir o negócio e ter
a lucratividade. Nós conseguimos também apontar para o cliente o quão é importante trabalhar com as pessoas, o quão é importante verificar as necessidades de cada cliente, formação de preço, tudo isso hoje é ainda uma grande parte, porque assim, no nosso chão contábil ainda tem as empresas nossas, e da grande maioria, ainda são empresas no percentual, são empresas de pequeno e médio porte. Né? O percentual das empresas grandes fica num outro patamar e que lá ela já tem todo o organograma funcional das caixinhas, tudo prontinha. Então, basicamente, está tudo certo. Mas a outra gama aqui precisa desse formato. E o profissional, claro, o profissional que se sai bem, o profissional que estuda, que trabalha, que tem esse sentimento de que ele não pode ficar só na parte da pedagogia contábil, e sim muito mais amplo, com certeza ele vai ser valorizado, não tenho dúvida nenhuma. Eu percebo que há uma protagonização do profissional contábil cada vez maior, né? E tanto a positiva, a necessidade, né? Os órgãos de apoio ao empreendedorismo, os órgãos de apoio à iniciativa privada, sempre indicando a necessidade da procura de um contador. Uma legislação no Brasil que permitiu que o microempreendedor individual pudesse se formalizar e concedendo acesso a contadores privados de maneira gratuita, né, com uma contraprestação às contabilidades, permitindo que elas aderissem ao Simples Nacional e tivessem o seu ISS fixo. Então há uma promoção ao exercício contábil que eu acho muito positiva, porque o contador, como tu bem disseste, além de ser um profissional que conhece muito dos números empresariais, consegue transformar aquilo em um formato inteligível que apoia o empreendedor, ele acaba tendo algumas capacidades de gestão, orientação, troca, que ajuda muito ao empresário. Mas também a gente tem percebido, eu pelo menos tenho percebido uma protagonização negativa, né? A gente teve recentemente o caso das Americanas, em que se colocou os holofotes em cima dos erros contábeis, e a gente teve os casos das empresas do Ike, a gente teve casos mesmo do próprio Brasil, né? A contabilidade pública, que era fake, que não tinha os números devidamente demonstrados ali nos balanços, nos relatórios. E eu acho que isso, ao mesmo tempo que fortalece a profissão, demonstra que há um risco muito grande inerente ao exercício contábil. Tu percebes esse risco e essa preocupação aumentada, pai, na evolução dessas décadas no passado, desses anos? Se tinha uma menor preocupação com o atendimento dessas condições por conta de, quem sabe, uma menor exposição ao mercado, uma menor lesão aos credores, possível lesão aos credores, e hoje o contador tem que ficar ainda mais atento do que foi outrora? Ou já existia uma preocupação deste tamanho, sempre existiu, durante esse período todo de exercício das atividades contábeis? Eu acho que até mesmo pelo crescimento dessas empresas em bolsa de valores e de ações, acho que, claro que lá atrás eu não vou dizer que não tinha, evidentemente que sim, até mesmo porque por conta do não pagamento de impostos já é realmente uma demonstração que não vinha as coisas tão certas assim, porque o contador também ele tem a responsabilidade de dizer por aqui não pode, né? Mas eu acho que hoje eu não posso colocar aí que a maioria. Se tu pegar os gatos pingados aí. Até mesmo porque não é tanta responsabilidade. Claro que é a responsabilidade do contador de assinar, mas tem todo aí um conselho pressionando essas situações de relatório contábeis, né?
conselho que senta numa mesa e diz, olha, a situação é essa e nós precisamos recuperar isso no tempo, e aí entra possivelmente o contador aí com uma semente aí junto com os demais. Acho que sempre teve, mas agora somente nas corporações gigantescas aí. Entendi. Então, maravilha, a gente vai caminhando para o final. Foi um prazer te receber aqui nesse podcast de 40 anos de Arquivo Contabilidade. Quero te agradecer não só pela participação no nosso programa, no nosso podcast, levando informação relevante para os contadores, para os empresários e para os interessados no tema, mas também pela possibilidade de realização dessa atividade da qual eu me orgulho muito, dessa profissão que tu me inspiraste, me apoiasse, e dessa empresa maravilhosa que eu posso fazer parte. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. É um prazer, um orgulho. Posso dizer que eu estou muito feliz também com tudo que está acontecendo na nossa vida, né, ou nas nossas vidas. E não tem preço para um pai, para um empresário, em fazer com um sucessor que 40 anos está fazendo arquivo agora, esse ano, e eu tenho certeza que ela vai aí muito mais, pelo menos 40 anos, para te entregar aí o bastão pro meu neto, pro teu filho. E para a neta. E para a neta. Então, arquivo é isso, arquivo é uma referência em empresas contábeis, em empresa contábil na nossa região, e eu tenho certeza de que os nossos clientes lá estão satisfeitos, o nosso time também, porque é um ambiente extremamente familiar, mas de grande responsabilidade empresarial. Muito obrigado e quem sabe uma próxima. Amém. E como diz o nosso slogan da Arquivo Contabilidade, pode contar com a gente. Fica aqui mais um podcast Conta Mais da Arquivo Contabilidade.